Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Gente, vim falar de um assunto hoje que eu reparei que eu não falo há um tempão aqui no canal, porque eu acho que vocês já sabem que uma das muitas coisas de Carol é adorar treta literária, mas aquela treta feita que acontece entre dois escritores, porque a gente acha que escritor é um ser superior, não é? É só um ser humano normal, né? Cheio aí de um ego, de uma vaidade, né? E daí eles se combatem e viram um fiasco. A treta literária que eu vou contar para vocês hoje, ela começou em 1955 e continuou até 2016. Ela terminou em 2016 só porque um dos caras morreu, porque eu acho que senão continuaria até hoje. Então eu vou contar aí para vocês a treta literária entre o Ferreira Goulart e o Augusto de Campos. Primeiro eu vou contar para vocês quem são esses seres humanos, tá? Então, roteiro na mão para não esquecer das datas. O Ferreira Goulart, ele nasceu dia 10 de setembro de 1930 em São Luís do Maranhão e ele faleceu no dia 4 de dezembro de 2016 no Rio de Janeiro. E o Ferreira Goulart, junto com outros dois caras, eles formaram o movimento concretista. E daí, a partir de 1954, foi em 1954, o Ferreira Goulart saiu desse grupo e ele fundou o movimento neoconcretista. Então, pensa que já deu um probleminha aí, né? Bom, quem foi um desses caras que o Ferreira Goulart estava junto para formar o concretismo e é o outro cara da briga, o Augusto de Campos. O Augusto de Campos, ele nasceu no dia 14 de fevereiro de 1931 e hoje em São Paulo, e hoje ele tem 91 anos. Então, Augusto de Campos está aí entre nós ainda, né, arrasando. Ou não, não sabemos, parou de brigar pelo menos. Ele fundou, junto com o Ferreira Goulart e o irmão dele, o Haroldo de Campos, o movimento concretista, que foi um movimento bem importante na nossa literatura, na literatura brasileira, um movimento de poemas concretos. E daí vocês estão se perguntando, mas tu repetiu o concretismo umas 14 vezes aqui? Eu não disse o que é. Vou contar agora. O concretismo, eu sempre brinco com os meus alunos que ele é tipo assim, a revolução da revolução. Porque veio a poesia modernista e revolucionou a poesia. Disse que não precisava ter verso, não precisava ter rima, não precisava ter nada. Que a poesia saía como queria. E daí, esses três caras aqui, o Ferreira Goulart, o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos, olharam e disseram assim: ah, mas essa poesia moderna aí tá muito vendida pros tradicionais. Vamos revolucionar. E daí os caras surtaram, enlouqueceram e criaram o concretismo. O concretismo, no concretismo, a gente tem a exploração dos espaços em branco. Então, não interessa mais só o que está escrito na página, também interessa o que não está escrito, o que ficou em branco na página, porque isso também vai ajudar a dar significado para o poema. Como? Porque vai ajudar a dar o formato do poema. E o formato do poema vai ter conexão com o conteúdo desse poema. A gente vai ter aqueles poemas que representam os objetos dos quais eles estão falando. Tipo, tem um poema concretista, que óbvio que eu adoro, porque eu sou uma egocêntrica, que chama Carolina. E ele diz: Carolina, você não é mais uma menina. E o poema é em formato de salto alto, para representar que aquela moça não era mais uma menina, já era uma adulta, por isso usava salto alto. E além disso, também tem a destruição dos versos e até das palavras. A gente tem um poema que chama Velocidade, que a gente tem várias vezes as letras repetidas, né? Repete muitas vezes, aliás, a letra V. Velocidade. E a ideia é que a repetição desse V imite o barulho dos carrinhos quando criança brinca de carrinho, que faz e dá cosquinha aqui. Então, a destruição do verso, das palavras. Então, o concretismo basicamente é isso, tá, gente? Uma pincelada muito rápida. Mas qual que foi a treta desses dois? Gente, eu vou contar pra vocês, e vocês vão ficar assim, ó. É isso? E é isso mesmo, tá? É muito, muito idiota. O fato é que, assim, eu falei errado o ano, hein? É em 1959 que o Ferreira Goulart se afasta do grupo dos concretistas para fundar o neoconcretismo. Então, em 1959, ele já dá essa afastada, assim, né, legal, do Haroldo de Campos. E daí,
Em 2016, eles retomaram uma briga que começou em 1955. Então aqui a gente umas datas que são tão longe uma da outra que eu me perco toda, tá? Mas o que que aconteceu, tá? No dia 12 de junho de 2016, 6 meses antes de morrer, o Goulart, ele escreveu na coluna dele na Folha de São Paulo que ele era responsável por reavivar o interesse do Brasil pela obra do Oswald de Andrade, que morreu em 1954. E que, né, na ocasião, em 1955, ele tinha tido uma janta num restaurante. Não sei se era janta ou almoço. Em 55, ele teve uma conversa com o Haroldo de Campos, que ele falou isso: olha, eu acho que o Oswald de Andrade, né, foi meio esquecido, eu tô reavivando a memória. E o fato é que lá em 1955, o Haroldo de Campos disse: olha, eu acho o Oswald de Andrade um irresponsável, né, por condutas, por posturas, tanto na obra quanto na vida pessoal. Ferreira Goulart não gostou. E daí, em 2016, ele retomou essa lembrança e botou lá na coluna dele, na Folha de São Paulo, que ele reavivou a memória da galera sobre o Oswald de Andrade e que o Haroldo de Campos achava o Oswald de Andrade um irresponsável. Daí, o Haroldo de Campos foi lá responder a isso, né? E ele disse que o Goulart tinha um cérebro que era um formigueiro mental e que ele conhece pouco de poesia porque não fala inglês. Argumento: Ferreira Goulart conhece pouco de poesia porque não fala inglês, tá? Só que essa treta, gente, já tinha vindo a público em 2011. Eles já tinham se ofendido, né, um ao outro. O Campos disse que como que se ia confiar na opinião de um cara que ele era tão desmemoriado, que ele era tão distraído, que ele fazia xixi numa lata de lixo. Na verdade, ele usou o termo que ele mija em uma lata de lixo. Porque, se não me engano, não. Porque o Ferreira Goulart, ele escreveu numa crônica que ele era tão distraído que acontecia isso com ele. E era, tipo assim, assumindo os erros dele. Daí o Goulart respondeu a isso dizendo que o Haroldo de Campos seria meio um ególatra, que ele se achava Deus, que ele nunca teria capacidade de escrever uma coluna dizendo que ele errava, assumindo os erros dele. É isso, gente. O motivo da treta é porque um acha que reavivou a memória das pessoas em relação à obra do Oswald de Andrade e o outro não gosta do Oswald de Andrade. E daí, desde 1955 até 2016, eles usaram as colunas de jornal para falar um do outro por causa disso. Um dizendo que um era distraído, fazia xixi na lata de lixo, o outro dizendo que era ególatra, que se achava Deus. E era só por causa do Oswald de Andrade. Pobre do Oswald de Andrade, que não teve paz nem depois de morto. Ele já era treteiro vivo. Depois de morto, ele continuou sendo motivo de treta. Ninguém merece, né, gente? Esses homens, né, gente, brigam por cada coisa. É o que eu falo pra vocês. A gente acha que os escritores, que eles assim são, né, nossa, que seres superiores. Um escritor assim, de outro nível, né? Não, eles fazem essas baixarias assim também, né? Mas eu gosto muito de falar, como eu falei lá no começo do vídeo, eu gosto muito de falar das tretas dos escritores justamente por isso, né? Pra ver que são pessoas normais, com seus defeitos, suas qualidades, seus talentos. E também pra ver, né, gente, que não é só gente que fala bobagem, não é só gente assim que se desentende com um amigo por bobagem. E a gente ainda faz o quê? A gente às vezes dá indireta aí no Twitter, dá indireta no Instagram, no Facebook, né? Eles fazem o quê? Eles usam as colunas do jornal e daí, o que é? Se bem que hoje em dia eu acho que o jornal é menos lido que o Twitter, né, gente? Agora eu fiquei na dúvida, o que é pior? Me contem aqui nos comentários o que vocês acham que é pior. Fazer treta por coluna de jornal ou pelas redes sociais? Hoje em dia acho que é pelas redes sociais, né? Talvez... Será que a gente vai encontrar ainda alguma treta? Alguns escritores hoje em dia tretando por rede social. Eu não vi ao vivo isso ainda, hein? Se vocês já viram, mandem prints pra mim pra eu saber. Então, gente, o vídeo da treta literária é sobre isso, sobre dois grandes poetas brasileiros que foram e são muito importantes para a história da literatura brasileira por inaugurarem movimentos
poéticos muito importantes, como o concretismo e o neoconcretismo. Se vocês se interessam por esses movimentos poéticos, deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre eles, eu acho bem legal. Se eu não me engano, até eu já mostrei esse poema da Carolina em algum vídeo aqui, quando eu falei de mim mesma, sem nenhuma modéstia. Contem aqui pra mim se vocês acharam essa treta aí tão sem noção quanto eu achei. Contem se vocês acham que a gente vai ainda achar 2 escritores tretando nas redes sociais. Porque eu, sinceramente, acho que escritoras não faz essas coisas. Acho que as mulheres se poupam dessas vergonhas. Conta aqui também pra mim se vocês concordam com isso. E me contem se vocês gostariam de saber mais sobre o concretismo e o neoconcretismo, certo? Também lembrem de deixar o comentário, todos esses que eu pedi aqui. Lembrem de deixar uma curtida, de se inscreverem aqui no canal. A gente tá pertinho ali de 1000, hein? Tô mais perto do que longe, né, gente? Tem que pensar positivo. Então ajudem aí o canal a crescer, compartilhando o vídeo também. Ajudem aqui, tá, gente? Um beijo pra vocês. Não tretem com os amiguinhos e até mais ler.